O tema de hoje é algo que é uma queixa recorrente que chega para mim. Por que eu não consigo dizer não? E aí a gente pode entrar numa questão de que dizer sim para o outro é dizer não para si mesma, e isso está correto também. Mas vamos conversar para além disso? Então, prepara seu chá, prepara seu café ou algo mais forte se você quiser e vamos bater um papo. Olá, meu nome é Fabiana, eu sou psicanalista e contoterapeuta. Se esse é o seu primeiro vídeo, já se inscreve no canal e confere a playlist completa. Aqui na descrição você encontra os links para os meus livros, meu atendimento, meus workbooks e meu método terapêutico que aprofunda tudo que a gente conversa por aqui. Então, antes de mais nada, vamos escolher o chá. Eu vou tomar chá. Ah, como está o dia? Vamos ver como está o dia. Eu acho que eu vou tomar um chá mais fresco hoje. Maracujá, laranja e gengibre. Um bom chá para hoje. É esse aqui, ó. Chá Leão. Não é propaganda, mas se quiser me patrocinar, o chá Leão, eu falo chamate Leão, porque eu lembro muito do chamate, né, em relação a isso. Então vamos lá. Acho que para contextualizar, e o que vai tomar boa parte do que eu quero conversar aqui, de uma forma bem simples, mas sem tentar reduzir o assunto, eu lembro de uma postagem, um vídeo que eu vi na internet, que olha que interessante, essa xícara aqui ela foi usada para quem é canhoto, né, porque ó, eu sou destra, né, aí se eu viro, olha que lindo, fizer para pessoas canhotas. Ou é para que eu veja o coração, né, pode ser também, não vamos saber nunca. Eu lembro de um vídeo na internet em que uma mãe mostrava a rotina com a filha, e ela levava a filha para a escola, e quando ela se despedia dessa filha, ela dizia assim: "Tchau filha, tenha um bom dia, eu te amo, seja boa para as pessoas". Quando eu ouvi isso no primeiro momento, eu fiquei assim, com o coração quentinho, sabe, falei: "Nossa, que graça, né, falar isso pra filha, seja boa para as pessoas". Mas depois, aquilo me pegou, porque eu fiquei pensando: "Seja boa para as pessoas". Esse vídeo já tem muito tempo, então essa menina hoje já deve ser uma jovem adulta ou uma adolescente, no final da sua adolescência, sabe. E aí eu fiquei pensando como que essa frase ressoou para ela hoje. Como é isso para ela hoje? Porque você imagina que essa mãe postou isso, e aí a gente vai supor aqui, porque a gente não sabe nada sobre a vida dela, né. Já comentei isso num vídeo aqui, inclusive, numa hora do chá, que a gente não sabe nada sobre o outro, não sabe nem sobre nós mesmos. Mas vamos elaborar para a gente poder ter essa conversa. Vamos imaginar que essa mãe, passou toda a infância dessa filha dizendo isso para ela: "Seja boa para as pessoas". E que essa é uma mãe amorosa, uma mãe que construiu uma imagem materna de muito amor, de muito cuidado, de muito respeito. Como que deve ser hoje para ela não ser boa para as pessoas? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente diz coisas para a criança, tá ali, né, se constituindo e a gente é um agente nessa constituição. Como que ela construiu essa narrativa interna? Porque ser boa parece incrível, mas vamos combinar aqui, eu e você, no mundo real, dá para ser bom o tempo todo? Dá para ser boa sempre com todo mundo? Tem uma gata aqui doidinha para subir. Então, assim, a gente sabe que não dá para ser sempre bom. Às vezes a gente tem que impor limite. Então vamos voltar na história da menina? Como que deve ser hoje para ela dizer não? Como deve ser hoje para ela, se deparar com alguém que a causa algum mal, algum desconforto, que seja necessário impor limites, e ela, na tentativa de impor limites, se lembre dessa mãe
que dizia: seja boa com as pessoas. Como deve ser para ela honrar essa mãe que dizia isso para ela, todos os dias antes dela entrar na escola, e talvez até mais vezes no dia. E aqui é o primeiro ponto que eu quero entrar em relação a isso, que é, vamos pensar um pouquinho sobre a origem dessa dificuldade de dizer não? Para pensar um pouquinho aí, enquanto eu vou tomar meu chá, no tipo de narrativa, no tipo de história, no tipo de discurso que você ouvia quando jovem, que possa ter construído essa ideia de que dizer não é algo ruim. Hum. Assim como essa menina, nós crescemos com pessoas dizendo coisas pra gente, construindo essa pessoa que vai significar essa mãe, esse pai, que não necessariamente é quem nos gerou biologicamente, mas essa pessoa que ocupa esse lugar de mãe e de pai, de cuidador. O que que a gente ouvia dessas pessoas, dessas pessoas que nos rodeavam, dessa primeira referência que a gente tem na vida, que é a família, hum, desses professores que foram esses primeiros professores da nossa vida. Que tipo de coisa a gente ouvia, né? Será que a gente ouvia coisas como, ah, olha, respeite, né, os adultos, independentemente de qualquer coisa? Essa é uma frase um pouco complicada, eu imagino, às vezes você vai ouvir e vai te dar um certo desconforto, mas se a gente parar para pensar num mundo em que coisas ruins acontecem, viver sobre uma frase, colocar a sua postura numa frase que diz, respeite os adultos, indistintamente, pode te colocar em lugares bem complicados. Não tem certo e errado, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que é dito pra gente. Toma mais um gole. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é, você já deve ter ouvido alguém falar isso para uma criança. A criança faz alguma coisa que, uma desobediência, uma brincadeira, uma coisa que não é esperada, que seja. E aí alguém diz assim: nossa, você é tão bonito, tão bonita para fazer uma coisa assim, uma coisa feia. Que coisa feia! Ah, essa você já ouviu? Que coisa feia! E é quase como você é feio por fazer isso, né? E aí, se a gente parar para pensar que essa pessoa, todos nós fazemos isso, tá? A gente constrói esse olhar que a gente dá pra gente com base no olhar do outro. Então, se alguém diz pra mim que o que eu tô fazendo é uma coisa feia, que coisa feia, e que eu sou feia por fazer isso, então como que eu faço para ser bonita? Ao olhar do outro, o outro está dizendo que eu não sou bonita por ter determinada atitude. Então, para que eu seja bonita, eu vou agir de determinada forma, porque para o olhar do outro, eu passarei a ser bonita, eu não serei feia, a pessoa vai gostar de mim, eu serei aceita, eu serei reconhecida, eu serei vista. Tudo isso na frase: que coisa feia. Olha só. E aí, nesse caso, dizer não, ser feia, desobediente, não ser boa com todo mundo, é uma forma de romper esse laço que você tem com essa pessoa que você ama e que você quer que te ame também. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser aceito. Dizer não pode significar romper com essa pessoa. Dizer para essa pessoa: não me importo se você gosta ou não de mim. Olha quanta coisa tem, né, em dizer um não. Aí é mais fácil dizer um sim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta enquanto eu tomo meu chá, que é: hoje, você vive o que você deseja ou o que os outros desejaram para você? E aí a gente vem numa outra questão, que é tudo bem.
eu tô lidando melhor com isso, eu não tô mais me importando tanto, eu vou dizer não. Eu vou colocar limite, eu vou me impor. E aí vem a culpa. Vem a culpa por você se escolher. Porque em algum lugar, uma vozinha te diz que quando você se escolhe, você abre mão do outro. E você quer abrir mão do outro? Você quer pagar o preço dessa liberdade que pode conter nela abrir mão de algumas pessoas, perder algumas pessoas? Claro que isso também vai atrair pessoas para você que vão conseguir respeitar os seus limites. Você vai precisar aprender a respeitar os limites das pessoas também para poder exercer isso, né? A vida é relacional. Então não dá para você querer algo das pessoas que você também não entrega para elas. Mas a gente volta aqui na questão da culpa. Você sente essa culpa? Vem essa sensação de pensar em falar para aquela amiga, para aquele familiar. Nossa, eu gosto muito de trazer a questão do familiar, porque ele é uma pessoa que te viu crescer muitas vezes e aí toma certas liberdades, pensa saber algo, deter um saber sobre você. E se você não coloca o limite, se você não delimita um ponto até onde a pessoa pode ir, ela vai avançar. Ela vai avançar. E aí você está disposto a abrir mão dessa pessoa, caso ela não entenda esse limite, para poder ter a liberdade de ser o que você quiser ser, sem o avanço ofensivo dessa pessoa? Quantas vezes o seu sim, ele foi só uma tentativa de agradar, uma tentativa de manter essa imagem? Vamos voltar aqui nas origens. A gente tem um hábito de quando está na presença de uma criança, até para achando que a gente está tratando bem essa criança, a gente acaba dizendo, criando uma imagem dessa criança para ela mesma. Então você imagina, essa criança cresce ouvindo que, como ela é inteligente. Ai, nossa, olha, você é tão inteligente, você vai conseguir tudo que você quer. Você sempre vai tirar notas boas, você vai conseguir entrar na faculdade, uma faculdade muito boa. Aí já começa a dizer qual faculdade que é, né, para essa criança. E aí essa criança vem vem crescendo com essa imagem de que ela é inteligente, de que ela é boa, de que ela vai conseguir tudo o que ela quer. E aí ela percebe que a vida mostra que ela não é tão inteligente quanto ela imaginava, que aquela faculdade que querem para ela não é exatamente a que ela quer para ela. E aí, como que ela vai dizer esse não? Porque todo mundo espera, tem essa imagem criada, sabe? Essa imagem, ai como ela é bonitinha, ai como ela para os homens, muito essa imagem criada, né, que você é forte, homem não chora. Ai, você não demonstra, você tá falando do seu sentimento por quê? Homem não faz isso. E aí você chega num lugar em que a vida começa a te mostrar que aquelas coisas, aquela imagem que você criou não tem a ver com quem você é de verdade. E aí você precisa dizer um não para essa imagem para dizer um sim para a imagem real. Para a imagem real para você, tá? Real. O que que é real? Real para você. E nesse momento você acaba tendo que dizer um não para essa imagem para dizer um sim para a imagem que é a que você quer performar mesmo na sua vida. E aí, de novo, essa dificuldade de dizer esse não, tá honrando quem? Tá honrando que lugar, que pessoa? Esse olhar esse lugar de cuidado, de aconchego, de amor. Você está tentando honrar esse lugar que é representado por alguém? O que de pior pode acontecer se você disser não para essa pessoa? Será que essa pessoa realmente não ama, não te aceita
da forma como você imagina que gostaria de ser? Será que não dá para ter mesmo essa conversa? E se não dá para ter essa conversa, o que pesa mais para você? Ser quem você quer ser o que você sente que ressoa realmente, ou performar essa imagem, ficar bem para o outro, ficar bem para o olhar do outro. E tudo bem abrir mão do meu olhar para mim mesma. Tudo bem. Tá disposta a viver uma vida assim? Eu imagino que não, senão você não estaria nem nesse vídeo. A gente já sabe que aqui eu não vou passar a mão na cabeça, a gente vai conversar o mais claramente possível. O não, ele vai marcar um limite. Tenha isso sempre em mente. Toda vez que eu disser um não, eu estou demarcando um limite. E nesse limite eu sei onde eu termino e onde o outro começa. Se eu não tenho esse limite, o que acontece? Eu, o outro, tudo misturado. Aí tem que dar muita sorte desse outro querer o mesmo que você quer. Que normalmente não é, né? Normalmente não é isso que acontece. Então esse não, ele vai demarcar um limite. Coloque sempre isso na sua mente. Eu vou demarcar um limite aqui. Ah, mas e o que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar o que ela quiser pensar. Nós já conversamos sobre isso num outro vídeo aqui, inclusive, sobre essas narrativas que cada um faz. A pessoa vai criar a própria narrativa dela. E não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar a narrativa dessa pessoa. Cai aqui naquele lugar de novo, daquelas pessoas que ficam, não, mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Não, deixa eu dizer como que eu vejo isso. Ó, eu preciso que você entenda a forma como eu vejo isso. É a sua narrativa, vai ser a sua narrativa. Quando você terminar de falar, vai continuar sendo somente a sua narrativa. Não há nada que você possa fazer para mudar a narrativa do outro. Se o outro quiser, eu adoro esse exemplo da pessoa olhar para sua cara e falar: tá bom. Você perdeu meia hora ali gastando saliva com a pessoa e ela vai falar: beleza, só que a minha narrativa é minha. Tô agarrada na minha narrativa, não vou largar. Você pode vir com a sua, repetir 10 vezes, trocar um personagem aqui, outro ali, vai continuar sendo a sua narrativa e eu vou continuar tendo a minha narrativa. Então, esse limite, quando você coloca esse limite, a responsabilidade do que a outra pessoa vai pensar é dela. Eu sei que isso soa um pouco rude, e é óbvio que você não vai colocar esse limite, se possível, você não vai colocar esse limite de uma forma ofensiva. E nem vai colocar esse limite culpando a outra pessoa, dizendo como a outra pessoa faz você se sentir. Porque é você que se sente, percebe? É você que se sente. Com base na forma como aquela pessoa age. Não é a pessoa que faz você se sentir, não é esse movimento, é esse movimento. Tudo bem? Vou tomar mais um pouquinho de chá. Eu falo, o vídeo acaba, eu não terminei de tomar meu chá. Nesse vídeo eu vou terminar de tomar. Sabe um outro ponto aqui, dessa questão de você colocar o limite? É para você saber o que tem valor para você. E para você saber o que você deseja. Quando a gente vai dizendo esse sim para todo mundo, sendo uma boa pessoa para todos, você corre o sério risco de perder o referencial do que você quer, de quem você é. Porque esse o que você quer e quem você é está sendo dito pelo outro. E de novo, você tem que dar muita sorte do outro querer o que você quer também. Mas muita sorte. Acertar na loteria, conseguir isso. Então, quando a gente coloca esse não, esse limite, faz essa demarcação, ali a gente está dizendo, tá, aqui é onde está o meu desejo. Isso aqui tem a ver com o que eu desejo. Por isso que eu estou te dizendo não. Não é para te afetar, te prejudicar, para te ofender. Eu só estou protegendo o meu desejo, porque eu sei qual é o meu desejo. E sabendo qual é o meu desejo, sabendo o que eu quero, eu sei te dizer o que eu não quero. Só que você só vai descobrir isso se você se der esse lugar, demarcar esse lugar em que só habita o que é seu, não habita o que é do outro.
Não fica muito difícil de separar, sabe? Dá muito trabalho separar, quando tá muito misturado assim. Eu sei que esse é um tema delicado, porque ele envolve essa convivência com o outro. E a gente quer sim ser amado, a gente quer ser visto. E quando a gente diz não, a gente corre o risco de ficar invisível para algumas pessoas. Como que é isso para você? Ser invisível para algumas pessoas te dói só de pensar, te dá um frio na espinha só de imaginar ser invisível para as pessoas? É, ninguém quer. Uma vez uma pessoa me perguntou: "Como que faz?" Eu falei: "Como que faz o quê? Como que faz para não se importar assim como você faz?" Eu achei muito interessante essa pergunta. Vou até tomar um gole. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque uma pessoa muito próxima, e eu olhei para ela, eu sorri e falei assim: "Quem disse que eu não me importo? Eu me importo. Eu quero ser amada, mas é que eu me amo mais. Eu me amo mais do que a necessidade do outro me amar. Então eu tento me manter perto de pessoas que tenham a mesma mentalidade, porque daí não vai ser difícil conviver. Eu não vou ter que barganhar o amor dessas pessoas dizendo sim o tempo todo. Quando a gente escolhe as pessoas certas para estarem com a gente, certas no sentido de ressoarem com o que é certo para você, tá? Quando a gente faz essa escolha, o não, ele se torna algo muito fácil de dizer. É aí que tá o ponto. Às vezes você está rodeado, rodeada de pessoas que dificultam você dizer o não. E se para você isso é uma dor, então você tá patinho feio nessa história. Você tá tentando ser pato, sendo que você é cisne. Você precisa ir para outro lago e nadar em outros lagos. Às vezes você visita o laguinho com os patinhos, a mãe pato, vai lá visitar, mas vai viver nesse outro lago, no Lago dos Cisnes. Tem mais a ver com você. Que daí não vai ser tão difícil vivenciar esse não. E esse sim, ele vai representar o que ele representa, que é essa liberdade de você poder olhar e se ver. Já é tão difícil se ver, aí se você ainda coloca essa lente, que é o olhar do outro, acabou. Fica muito difícil. Se esse vídeo ressoou com você, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, já manda para alguém que você acha que pode gostar de tomar esse chazinho, esse café, ou seja lá o que for que você esteja tomando, tá? Se tiver algum tema que você queira conversar aqui, coloca aqui na descrição. Se for um assunto que você não queira expor, pode mandar nas minhas redes sociais. Tudo bem? A gente conversa mais numa outra oportunidade. Até a próxima.